Depois de 2020 ter ficado para a história pelo surgimento da Covid-19, a esperança reinava no início de 2021 com o nascimento de Selena, a bebé do ano em Viseu, e com as IPSS a iniciarem a vacinação dos seus colaboradores e utentes. Contudo, as boas expectativas que residiam para mais uma volta ao sol caíram por terra. Os ajuntamentos do Natal e passagem do ano levaram-nos a um novo confinamento geral. O teletrabalho obrigatório regressou, as autarquias testavam em massa a população e um hospital de campanha começava a ser criado no pavilhão do Fontelo. Mas o mês de janeiro no distrito de Viseu trouxe ainda neve, um desconto de 25% nas ex-SCUD e no país renovaram-se os votos de uma boda presidencial com Marcelo Rebelo de Sousa. Num fevereiro marcado habitualmente pela folia, os carnavais passaram a ser assinalados de uma forma mais comedida ou no palco mais requisitado dos 2 últimos anos, o do online. Formato esse que permitiu a milhares de estudantes retomarem as aulas, ainda que à distância. No mês mais curto do ano, a vacinação arrancou para quem tinha mais de 80 anos de idade. Em março, o canto polifónico feminino aqueceu-nos o coração com uma homenagem a uma das maiores vozes deste género musical, Isabel Silvestre. Por falar em mulheres, no Dia Internacional que lhes é dedicado, a plataforma Já Marchavas criou um mural junto à PSP em Viseu, com alusão a temas como a violência, a mutilação genital e o machismo. A redução do número de casos positivos de Covid-19, verificado nessa altura, permitiu que o governo iniciasse o processo de desconfinamento, que regressassem as aulas presenciais e se retomassem as missas. E foi a fé que, no mês de abril, levou as várias entidades civis e religiosas a celebrarem a Páscoa na internet ou nos ares da região. Já nós contribuímos que um dos doces mais apreciados desta época, o bolo podre, chegasse ao olhar mais desatento. No desporto, os nossos atletas continuavam a dar cartas, com Hélio Fumo a conquistar o Campeonato Nacional de Trail. Já a Feira do Pastor e do Queijo de Penalva do Castelo, ainda que fora do período em que se realiza habitualmente, regressou às ruas da vila. Este foi igualmente o mês em que o distrito perdeu 2 das figuras políticas mais marcantes das últimas décadas. No espaço de 3 dias, despedimos-nos do presidente da autarquia de Viseu, António Almeida Henriques, e do ex-ministro Jorge Coelho. 47 anos depois do dia em que Portugal gritou liberdade, o Viseunal foi conhecer os Capitães de Abril de Viseu. Maio arrancou com gentes de trabalho e com quem só sabe o que é ser mãe em tempos de pandemia. Se houve hábito que ganhámos à entrada de cada espaço com esta doença, é o da higienização das mãos, e o Dia Mundial dedicado a essa ação foi celebrado de uma forma diferente no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Por cá, a Patinter foi eleita a melhor empresa no setor dos transportes, os sportinguistas saíram às ruas 19 anos depois para celebrar o Campeonato Nacional e o Rally de Portugal regressava à região com uma classificativa a desenrolar-se em Mortágua. De 4 para 2 rodas, o Portugal de les a les trouxe milhares de pessoas a alguns concelhos do distrito de Viseu no mês de junho. Ainda no desporto, o Viseu 2001B em futsal e o Ferreira Daves em futebol festejavam os títulos distritais. Ainda que longe das multidões que afluem normalmente às ruas de Viseu, as cavalhadas de Teivas e de Vilmoinhos saíram às ruas mantendo a tradição. Com o arranque do segundo semestre do ano, entrou em vigor o certificado digital, aquele que passou a ser o nosso principal passaporte de acesso. Mas não foi só este que surgiu. A Cimedouro lançava por essa altura um passaporte turístico. Mais a sul, a Cime Viseu Dom Lafões, dava início a mais de 40 eventos inseridos na sua rede cultural. Em julho foi dado a conhecer os dados provisórios dos censos que confirmavam o pior cenário para o nosso território. Com exceção de Viseu e Sernancelho, todos os outros concelhos perderam população. Se perdemos na sua maioria pessoas, por outro lado, ganhámos no desporto com a subida do Termas Hóquei Clube à 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. O sucesso desportivo prosseguiu em agosto, tanto para o nosso país, com a conquista de 4 medalhas nos Jogos Olímpicos, como para a região, com Miguel Monteiro a arrebatar o bronze nos Paralímpicos. Pelo 2º ano consecutivo, a autarquia de Viseu não organizou a secular Feira de São Mateus e, em substituição, surgiu o verão na cidade de Jardim. E foi aqui que a volta a Portugal, após 1568 km, culminou
com nova vitória para Amaro Antunes. Uma prova longa, como é também a vida da Dona Rainha, que este ano levantou os braços para comemorar os 100 anos. Próprio da época do ano, o calor apertava e milhares de banhistas procuraram as zonas balneares da região para se refrescarem. Pela mesma altura, as autarquias mantinham viva a tradição, ainda que adaptadas à pandemia, como a Rota da Transumância e as festas de São Bernardo. O mesmo aconteceu em setembro com a Feira do Vinho do Dão em Nelas e as festas da Senhora do Castelo em Mangualde. O jovem piloto Salvador Trindade sagrava-se campeão de karts e, por falar em vitórias, nas eleitorais, destaque para a entrada de 10 novos presidentes de Câmara. 6 em situações decorrentes da cessação de funções por limitação de mandatos dos antecessores. Já nas restantes, os eleitores não reelegeram quem comandava os destinos dos municípios. Assim aconteceu em Lamego, Nelas, Oliveira de Frades e Carregal do Sal. Com 85% das pessoas vacinadas, o país avançou para a última fase de desconfinamento. Do distrito de Viseu para o mundo, o tabuacense Fábio Cílio e o nelense André Coelho sagravam-se campeões do mundo de futsal por Portugal. Após as eleições autárquicas, Carlos Santiago foi reconduzido no cargo de presidente da CIM Douro e Fernando Ruas passou a liderar a CIM Viseu Dom Lafões. Na região demarcada do Dão, fazia-se um balanço positivo das vindimas e no país as pessoas mostravam o seu descontentamento com o aumento do preço dos combustíveis. Outubro foi ainda mês de homenagear uma das principais figuras históricas da região. Aristides de Sousa Mendes recebeu honras de Panteão Nacional. O adeus a outubro e o olá em novembro foram dados com o melhor que a gastronomia da Beira Alta tem para dar, como é o exemplo da Festa da Castanha, da Festa do Rancho à Moda de Viseu e da Feira do Míscaro. Mais tarde, foi a altura de queimar calorias no passeio de BTT de Sernancelho. Os desportistas do distrito continuaram a dar cartas, com Nelson Gomes a sagrar-se campeão do mundo de duatlo sprint. Ainda nesta área, São Pedro do Sul acolheu o campeonato europeu de skyrunning. Com o aumento dos custos do combustível, o governo arrancou com o programa Autovoucher e na nossa casa temos de destacar a celebração da parceria com a CNN, que nos permite fazer parte da sua rede de proximidade. Despedimos-nos de 2021 com a entrada em estado de calamidade. Os casos aumentaram numa época em que a região celebrou contidamente uma das épocas mais bonitas do ano. Ainda assim houve quem cancelasse eventos, numa altura em que os centros de vacinação reabriam e eram criados centros de testagem. Se começarmos o ano com a vacinação dos mais velhos, o ano termina com a inoculação dos mais novos. Já os últimos dias do ano trouxeram recordes de novos casos diários de Covid-19. A nós, resta-nos agradecer por ter continuado desse lado.